Volto a repetir, rapaziada, nada me incomoda mais do que o Botafogo a banho-maria, nada me incomoda mais do que um Botafogo lenga-lenga, nada me incomoda mais do que um Botafogo atônito, sabe? Volto a repetir, parece que é papo romancista, parece que é romantizar a derrota, a fase ruim, mas eu juro por Deus que eu prefiro um Botafogo aguerrido, como a gente já viu em diversas temporadas, que ele briga para não cair, que ele tá numa situação difícil, que ele tá ali comemorando, enfático, mas ganhando, se matando em campo, para ficar ali em 14º lugar, do que o Botafogo que tá em 5º, 6º, 7º, 8º, e que ele bate ponto dentro do campo. E que o treinador também parece bater ponto, né, na beira do campo, tá? Bom, vamos para esse pós-jogo, né? O Botafogo perde para o Fluminense, né? Depois de 9 jogos de invencibilidade e 8 derrotas seguidas, né, do Fluminense para o Botafogo, o Flu volta a vencer o Botafogo num clássico, né? E eu não vou aqui entrar nessa de, mas até o Leiria ganhou do Fluminense. A grande questão é que é realmente muito difícil a postura, sabe? Você perder um clássico, né, para o Fluminense, você ser derrotado por 2-0 não tem nada de vergonhoso. Mas é realmente vergonhoso o caminho que o Botafogo trilha nessa temporada, o caminho que o Botafogo já trilhou e que o Botafogo pode trilhar até o fim da temporada. Se a gente acha que a temporada acabou, eu mesmo uso esse termo aqui, acabou em termos de competitividade para título, né? Tinha gente aí falando, mas será que dá para alcançar ali? Sacanagem, né, gente? Mas enfim, pode piorar, né? Porque com o desempenho que a gente vê, com o deserto de ideias que a gente vê, existe uma grande chance, porque o Botafogo tem mais jogos do que o Mirassol, o Botafogo tem mais jogos do que o Bahia, o Botafogo tem 2 jogos a mais do que o Fluminense, que encostou no Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro, tá certo? O Botafogo tem grande chance, sim, de não ir para a Libertadores e, consequentemente, também não ir para a Copa do Brasil no ano que vem, porque para ir para a Copa do Brasil tem que classificar através do Campeonato Brasileiro indo para a Libertadores, tá certo? A fase é tão ruim, rapaziada, que quando eu fui fazer o pré-jogo, eu, ao invés de programar para 5 da manhã, eu programei para 5 da tarde. Então, assim, o pré-jogo, ele foi ao ar no meio do jogo de hoje. Vídeo perdido, desperdiçado, eu tinha feito 20 minutos de vídeo. Uma pena, tô muito triste com isso, né? Pro nosso trabalho. Mas, enfim, né? Primeiro de tudo, vou deixar aqui, né, o app do Arquiba para você dar aquele check, né, nos jogos que você for, nos estádios, né, cara, que você for. Né, se você foi ao Maracanã hoje, se você foi, né, se você vai ao Newton Santos na semana que vem, se você vai a diversos, eu já falei que eu vou a estádios aí, eu vou a um jogo do Cabo Verde, na África, cara, vai ser muito maneiro, eu acho que eu vou ser o único brasileiro que vou dar o check nesse estádio, lá no Arquivo, o link tá aqui na descrição pra você aproveitar, beleza? E a gente tá tendo um jogo aí entre Flamengo e Corinthians começando, né, oddzinha tá bem interessante para um empate com ambas marcam, tá bom? Palpite com responsabilidade na KTO também, tá certo? Vamos lá, gente! Assim, é lógico que o Botafogo ele tá muito desfalcado, né? A gente viu um Botafogo entrando sem Alex Telles, sem Barbosa, sem Caio Pantaleão, sem Danilo. É evidente que o Botafogo ele vem sofrendo muito com desfalques, mas o Botafogo ele também vem sendo, um deserto, né, de ideias no que diz respeito ao time quando ele joga completo, sabe? E é muito ruim, eu acho que isso tem muito mais a ver com o clima, sabe, do que propriamente com o aspecto tático e tudo mais. O Botafogo é um deserto de ideias. E o Fluminense não é esse deserto de ideias, é aquilo que a gente falou. O Fluminense estava em crise, uma crise que era mais emocional do que qualquer coisa. O Fluminense foi eliminado pelo Lanús, é uma eliminação que ela não, assim, olhando para o orçamento do Fluminense em detrimento do orçamento do Lanús, é uma eliminação que para o torcedor tricolor não pode acontecer. Uma Sul-Americana absolutamente acessível, né, que o Fluminense deixa escapar para uma equipe que está mal no Campeonato Argentino, né? Agora, o Fluminense do Renato Gaúcho estava longe de ser um deserto de ideias, beleza? E agora contrata um treinador que também é experiente, que vai manter ali o nível do Fluminense num bom nível de futebol. O Botafogo ele contrata o David Ancelotti, que aquilo é uma aposta alta, né? Se desse certo, poderia dar muito certo, né? Uma sinergia, uma coisa nova. Se desse errado, também daria muito errado, né? Como tá dando muito errado. Brown, mas o Botafogo tá em 5º, tá em 6º, sim, né? Era o saldo, era a gordura que o Botafogo tinha antes da Copa do Mundo de Clubes. São algumas vitórias que o Botafogo consegue ali, né, de maneira... no abafa, como foi contra o Juventude, né? Como também foram em outras partidas ali
Como, por exemplo, contra o Fortaleza, que o Botafogo teve um jogador a mais bem no começo do jogo, sabe? Mas o Botafogo hoje é um deserto de ideias, certo? E quando cria, os jogadores fazem merda. Assim, o Vitinho é um cara que a gente vive falando aqui. O Vitinho, na parte ofensiva, tragédia. E foi hoje de novo. O Vitinho, ele conseguiu marcar ele mesmo. Né? O Vitinho, ele teve a bola do jogo pouco antes do Fluminense fazer 1-0, quando estava 0-0. Né? Ele corta para onde ele não tinha ângulo. Não dá para entender. Ele mesmo dificultou a vida dele. E aí, no lance seguinte, ele e o David Ricardo batem cabeça. Para mim, o Vitinho falha mais do que o David Ricardo no lance. Hoje, o Vitinho, ele foi uma tragédia na defesa também, né? E ele dá assistência, né? Ele fala, Cano, faz aí o gol. E, pô, com o Germancano você não pode dar esse tipo de mole. O Botafogo sofre 1-0. A partir daí, meu amigo, né? As alterações, quem entra, né? Não dá pra entender. Botafogo e Grêmio, cara. A gente teve o Jefinho criando as únicas oportunidades do time minimamente. Embora não tenha sido brilhante. O Matheus Martins e o Arthur foram tenebrosos no jogo contra o Grêmio. Né? Tudo bem que o Jefinho saiu machucado, mas quem é que entra? Matheus Martins e Arthur. Piorou o time. O Botafogo no deserto. O Fluminense ele recuou, né, num determinado momento, entregou a bola para o Botafogo num aspecto de, cara, vamos segurar essa vitória, a gente precisa quebrar esse tabu, a gente precisa dessa vitória. Então, não vamos correr riscos. E aí entregou um pouco mais a bola para o Botafogo. O Botafogo não fez nada. Foi uma partida pavorosa do Cuiabá, uma partida pavorosa do Marlon Freitas, uma partida pavorosa do Savarino. O Savarino foi assustador hoje, Cris Ramos foi assustador hoje, Arthur Cabral entrou assustador hoje. Né? O único lúcido, eu não vou dizer bem, mas sóbrio do time do Botafogo foi Santiago Rodrigues e um pouco do Newton. Tá? De resto, irmão, é assustador. E aí o Martinelli vai lá e entrega pro Lima. O Marlon Freitas marca ele num distanciamento social e o Lima sacramenta, que foi uma vitória justíssima do Fluminense, que buscou muito melhor o jogo de hoje, se preparou muito melhor para o jogo do que o Botafogo. E eu acho que a questão ela vai além da parte tática, embora esteja muito ruim. Ela vai além dos aspectos campo e bola. Cara, te olha pro David, eu não vou entrar nessa de que o treinador tem que ficar se esperneando, berrando na beira do campo. Mas, cara, que ânimo que o David passa para os jogadores. Assim, o David parece que tem ali uma planta na beira do campo, sabe? Eu não vejo comando, eu não vejo entusiasmo, eu não vejo rédea para, cara, fazer os caras correrem 2x. É muito difícil. Eu tô muito preocupado com a ausência do Botafogo na Libertadores no ano que vem, consequentemente na Copa do Brasil. E tô muito preocupado com o futuro do Botafogo, coisa que vai além do David, do campo, daquilo. Você não conseguir ganhar, você competir e não ganhar do jogo. Você deixar de competir por problemas maiores, essa é a minha preocupação para o ano que vem. Com tudo isso que está acontecendo, com o Textor que, né, sumiu de novo. E aí, gol. Um abraço.